Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse sabadão, dia 21 de março. Bora aqui falar sobre a rodada de ontem da NBA, uma rodada não tão sexy, né, mas uma rodada que teve alguns joguinhos interessantes. Tivemos a Batalha de Nova York, né, que acabou sendo bem mais disputada do que deveria, né? A verdade é que era pra ter sido um atropelo do Knicks, né? Porque o Nets tá de sacanagem na temporada, não quer ganhar, tá em tanque. Então, assim, era pro Knicks ter destruído na Batalha de Nova York. Não foi o que aconteceu. No fim, o Knicks ganhou e tal, mas sofreu. Passou um perrenguezinho ali, né? Então a gente teve a Batalha de Nova York, a gente teve Houston e Hawks, né, num jogo onde Houston entregou, cara, a sua melhor atuação em muito tempo, né? Ontem, até eu tive que reconhecer que Houston jogou bem, né? Eu que sou um dos grandes críticos desse time de Houston, mais especificamente do Ime Udoka, eu não tenho nada contra Houston, tá? Nada contra Houston, adoro o Şengün. Já fiz minhas pazes com Kevin Durant também, né? Gosto demais do Rich Shepard. Então não tenho nada contra Houston. Agora, contra o Ime Udoka eu tenho tudo. Porque é um técnico, pra mim, o mais superestimado da liga. Mas até eu tenho que reconhecer que ontem Houston praticou o esporte. Como poucas vezes praticou na temporada, né? Então a gente teve, né, esse acontecimento que foi Houston jogando bem. A gente teve Celtics e Denver também sofrendo, mas vencendo no final. Celtics quase, né, sendo vítima do Memphis Grizzlies. O mesmo Grizzlies que há poucos dias atrás surpreendeu, né, vencendo o Denver. O Celtics quase fez o mesmo que Denver, mas no fim conseguiu vencer. A gente teve o Blazers de Thiago Splitter vencendo mais um jogo. Então tivemos alguns joguinhos interessantes. E aí nesse vídeo iremos falar sobre cada um deles. Antes, só quero pedir para você deixar o like, que é muito importante, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar o conteúdo com seus amigos. E vamos lá, né? Sempre importante lembrar da parceria do canal com a Centauro, né? Centauro aí, Mamãe Centauro, segue sendo parceiro do canal, usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Sempre importante conferir esse detalhe. É vendido e entregue pela mamãe? Você vai lá, bota o cupom SWISH10 que você consegue 10% de desconto, tá bom? Obrigadão, Centauro, pela parceria. E bora aqui para a edição de hoje, edição de sábado, do meu, do seu, do nosso Swish TV Show. Vai! Beleza, vamos lá então. Deixa eu botar aqui na tela. Beleza. Vamos já começar, né? Falando sobre a Batalha de Nova York. New York Knicks e Brooklyn Nets se enfrentaram ontem lá no Barclays Center. Um jogo, teoricamente, extremamente desequilibrado, né? Porque de um lado tem o Knicks, que é um dos contenders do leste, um dos melhores times do leste, um time, né, de mais de 40 vitórias, pegando um Brooklyn Nets, que não tem nem 20 vitórias na temporada. Né? Um time que tá tancando, um time que não tem a mínima intenção de vencer. Então, o natural era o Knicks não só vencer, mas atropelar, né? Só que não foi o que aconteceu, né? O que a gente viu foi um jogo equilibrado, um jogo que começou com o Nets até melhor do que o Knicks, né? Mas aí, no segundo tempo, na volta do intervalo, o Knicks tomou vergonha na cara, né? Conseguiu fazer um puta de um terceiro quarto, abriu vantagem. No quarto período, tomou pressão, mas no fim, saiu vencedor, vitória por 93-92, né? O Towns e o Jalen Brunson comandaram a vitória, mais o Towns, né? O Towns foi de longe o melhor jogador do Knicks ontem, 26 pontos e 15 rebotes para ele, né? Resolveu a brincadeira. Inclusive, o Towns deu uma entrevista muito emotiva, né, cara? Falando
que ele nem ia jogar ontem, só que o pai dele, que tá doente, falou que queria ver ele jogar, e aí ele foi lá, jogou e foi o grande nome da vitória. Então, né, muito maneiro o Towns, que é um cara que eu tenho o máximo respeito, né? Não sei se todo mundo se lembra, mas na época da pandemia, cara, o Towns perdeu, mano, uma grande parte da sua família. Inclusive a mãe do Towns, ela infelizmente faleceu durante a pandemia. E, mano, ele seguiu jogando, seguiu trabalhando. E então, assim, eu tenho o máximo respeito pelo Towns, máximo respeito. E ontem foi muito maneiro, cara, a entrevista dele. Tipo, falando pro pai dele, ó, joguei por você, você vai ficar bem, fica tranquilo. Muito foda, cara, muito foda. E vitória importante pro Knicks, né? 5ª vitória seguida, 46ª vitória. Segue, né, no calço do Boston Celtics. E é isso, vitória. Não foi bonita, mas venceu, né? Venceu, vitória do Nicão. Aí a gente teve o Pistons vencendo o Resenha Warriors por 115-101. Né? O Warriors segue ligado no modo resenha, né? Galera, né? O semi de league Warriors, né? Não é totalmente de league porque tem Draymond Green, tem Podziemski, tem o Gui, obviamente. Mas é o semi de league, né? Enfrentando o Detroit Pistons, que tá sem o Cade. Mas mesmo assim, né? O Pistons foi muito melhor, assim, dominou o jogo. Dennis Jenkins fazendo um grande jogo, né? Ele que, né, vem sendo muito importante nessa temporada do Pistons nos momentos que o Cade ficou fora. Nesse momento que o Cade não tem previsão de volta, ele de novo vem aparecendo. Ontem foram 22 pontos, 7 rebotes e 8 assistências para o Dennis Jenkins. Jalen Duren fez um ótimo jogo, né? Em apenas 21 minutos foram 23 pontos marcados por ele. E aí o Pistons saiu com a vitória. 6ª vitória do Pistons nos últimos 7 jogos. A vitória de número 51, né? E a vitória que garante o Detroit Pistons na pós-temporada. O Pistons está garantido nos playoffs. É apenas o 3º time na temporada a garantir a sua vaga. Os outros 2 foram Oklahoma e San Antonio. Então, vitória importante no momento muito frágil de Detroit, sem o seu principal jogador. E eles seguem vencendo, né? O time segue mostrando uma resiliência. E é isso. Boa vitória pro Pistons e uma derrota muito ruim pro Golden State, porque com a derrota de ontem, a 37ª, o Golden State cai, né? É ultrapassado pelo Blazers, né? Então, o Golden State ficando numa posição meio complicada na classificação, né? Então, é isso. Aí a gente teve, né, Houston enfrentando o Atlanta Hawks, um Hawks que vinha de 11 vitórias seguidas, extremamente quente. E do outro lado, um Houston Rockets que vinha de jogos muito ruins, né? Os 2 jogos contra o Lakers foram horrorosos, atuações horrorosas, um time muito criticado, muito pressionado. E aí, simplesmente, Houston resolveu entregar um dos seus melhores jogos do ano. Sim, ontem tivemos basquete sendo praticado em Houston. Né? Uma coisa que aconteceu pouquíssimas vezes nessa temporada, ontem aconteceu. Ontem a gente viu um Houston jogando bola, um ataque funcionando. Coincidentemente ou não, foi um jogo onde o Rich Shepard começou como titular. O Udoka finalmente resolveu colocar o Rich Shepard como titular. E por coincidência ou não, o ataque de Houston teve uma das suas melhores apresentações na temporada, né? Um ataque mais dinâmico, fluido, né? Com o Rich Shepard ajudando muito na criação, no espaçamento, diminuindo a quantidade de dobras sofridas no Duran, no próprio Şengün, porque você ter o Reed em quadra é importante não só pelo que ele entrega individualmente, né? Em termos de números e tal, mas a simples presença de um outro playmaker, de um outro arremessador, já torna a vida de Şengün, de Duran, de Jabari muito mais fácil. Porque eles acabam tendo mais espaço. Entendeu? Você ter um arremessador como o Reed espaçando a quadra impede com que as defesas fiquem toda hora dobrando em cima do Duran. Porque elas vão ter receio de deixar o Reed livre. Tari Eason é um cara que as defesas não estão nem aí de deixar livre. Porque ele não mata a bola. Inclusive, até matar uma bola ontem,
Ele tinha 23 arremessos de 3 errados seguidos. Entendeu? As defesas não vão ter medo de deixar o Aman Thompson livre, porque ele não arremessa. Agora, o Reed Sheppard é um perigo deixar livre no perímetro. Porque ele vai converter, inclusive ontem, mesmo ele não tendo números espetaculares, ele matou 4 bolas de 3. Entendeu? Então, é óbvio que tiveram outros fatores que fizeram o Houston fazer o jogo que fez, né? Teve uma mobilização diferente, claramente o time estava mais, sei lá, mais motivado e tal. Mas pra mim, cara, a simples presença do Reed Sheppard no time titular, ela foi fundamental, mano. Fundamental. Porque você tirar pressão do Durant, você dá uma outra opção de passe pro Durant, pro Şengün, você ter um cara ali pra criar no pick and roll com o Şengün nos handoffs, cara, isso facilita demais a vida dos caras. Não, coincidentemente, você teve um Kevin Durant entregando nos seus melhores jogos, né, nessas últimas semanas. Foram 25 pontos e 6 assistências pro KD. Você teve um Alperen Şengün flertando com triple-double, 15 pontos, 9 rebotes, 10 assistências. Você teve um Jabari Smith tendo mais espaço para arremessar, estando mais livre e marcando 23 pontos. Então, não é à toa, cara, que a melhor atuação de Houston em muito tempo veio num jogo com o Reed Sheppard titular. Não é coincidência. Não é coincidência. Eu só espero que o Ime Udoka tenha percebido isso. Que ele reconheça que ter o Reed Sheppard titular melhora tudo. Inclusive o Aman, né? Acabei nem falando muito do Aman, mas ele é um cara que também melhora com o Reed, porque os problemas do Aman Thompson são problemas que ficam expostos quando ele tem muita bola na mão. O Aman Thompson não é um jogador que você quer que tenha a bola na mão tanto tempo no ataque. Ele é um cara pra jogar fora da bola. Jogar mais próximo à cesta, trabalhar em cut sem bola, entendeu? Usar a velocidade que ele tem. Ele é um cara habilidoso, ele tem uma ótima capacidade de finalização, mas ele, cara, ele é um cara que não arremessa, ele não é o melhor passador do mundo, entendeu? Então você ter ele mais sem bola do que com bola é bom pro seu ataque. Só que sem ter o Reed Sheppard jogando, o Aman Thompson tem que ficar com a bola o tempo inteiro, porque ele acaba sendo o PG. Tendo o Reed, ele diminui o tempo de bola na mão. O que é melhor. O que é melhor, entendeu? Então, eu só espero que o Udoka tenha entendido, tenha percebido que ele precisa ter o Reed como titular. E jogou bem. Não foram números fantásticos, mas igual eu disse, cara, a simples presença dele já muda. Já muda o time, entendeu? Então, é isso, cara. Foi uma atuação realmente muito boa do Houston. Encerrou a sequência de 11 vitórias seguidas do Hawks. Então, assim, não é que foi uma grande atuação contra qualquer um. Foi contra um dos times mais quentes da NBA, né? Então foi uma ótima atuação, uma ótima vitória. E é isso. Importante resultado e, principalmente, a atuação muito boa. Tomara, né, que o Reed siga como titular para os próximos jogos, né? Pelo bem de Houston, tomara que ele siga como titular. Aí a gente teve o Celtics sofrendo, mas vencendo no fim o Memphis Grizzlies, né? Vitória por 117-112, né? Passou longe de ser uma vitória convincente, mas venceu, né? Conseguiu vencer, o Jaylen Brown e o Luka Garza salvaram ali o time, né? 30 pontos para o Jaylen Brown, 32º jogo dele de 30 pontos na temporada. Luka Garza com 22, fazendo um dos seus melhores jogos no ano. E venceu. Venceu, não foi bonito, mas venceu. 4ª vitória seguida do Celtics, 47ª na temporada. Né? Com a vitória do Knicks, acabou sendo muito importante o Celtics ter vencido para manter a vantagem de um jogo. Né? Então, importante vitória. Não foi bonito, mas venceu, né? Venceu. O Celtics fez o que Denver não conseguiu fazer quando pegou o Grizzlies. Né? O Denver sofreu do mesmo jeito. O Celtics sofreu igual o Denver, só que o Celtics venceu no fim. Denver não conseguiu. Então o Celtics tem mérito por ter vencido um jogo que não foi bem. Né? Enfim. Por falar em Denver, a gente teve Denver enfrentando o Toronto Raptors ontem. Jogo duríssimo, difícil, né? Difícil. Mas no fim, né, Jamal Murray e Nikola Jokic conseguiram dar a vitória para Denver, né?
num dos raros bons clutches que esse time fez na temporada. Denver conseguiu vencer por 121-115. Jamal Murray com 31 pontos, né? 20º jogo de 30 pontos dele na temporada, de longe a melhor marca da carreira dele, né? Essa que é a melhor temporada da carreira do Jamal Murray, isso é indiscutível, pelo menos em temporada regular. E o Nikola Jokic foi muito bem ontem, cara, né? 22 pontos, 8 rebotes, 9 assistências, indo muito bem no clutch, né? Ele que não vem entregando grandes clutches nessa temporada. Ontem foi um bom clutch, cara, aparecendo no ataque, matando uma bola importante ali no final, cavando, né, uma falta pra cima do Jakob Poeltl, botando ele na linha do lance livre, ele que errou, né, 2 lances livres ali no final. Então, ele foi bem e Denver merecidamente saiu com a vitória. Tim Hardaway de novo, né, fez aparecendo bem, né, ele que vem sendo um dos principais reservas da temporada. Ontem foram 23 pontos pra ele e Denver consegue vencer, vira no final, né? Consegue retomar a 5ª posição do Oeste por conta da derrota de Minnesota pro Blazers, inclusive grande atuação do Blazers, né? Tem que ser falado, né? Donovan Clingan 21 pontos, 12 rebotes, Danny Avdija com 25 pontos, Jeremy Grant com 26 pontos, né? Jeremy Grant que inclusive matou uma bola gigante ali no final, Drew Holiday também fez um ótimo jogo, né? Meteu um 12-12 sem nenhum turnover. Então, assim, grande vitória importante pro Blazers, né? O Blazers ultrapassa o Los Angeles Clippers, assume a 8ª posição da conferência. E importante a vitória. E essa derrota de Minnesota derrubam eles, né, pra 6ª posição. Denver assume, né? Minnesota muito mal, né, sem o Anthony Edwards. Conseguiu vencer ali uns 2 jogos. Mas é um time muito inconsistente, né, cara? Já é inconsistente com o Anthony Edwards. Sem o Anthony Edwards, então, é uma inconsistência absurda. Acho que esse time vai virar a chave no playoff, como vem fazendo, né, nos últimos anos. Mas, assim, longe de passar confiança, né? O que me faz acreditar que Minnesota vai virar a chave é o retrospecto dele nos últimos anos. Não é o que eles fizeram nessa regular. Se eu fosse basear minha opinião somente no que o Minnesota entregou na regular, cara, a minha confiança neles no playoff seria mínima. Só que por saber, ou pelo menos por acreditar, que eles conseguem virar a chave em pós-temporada, eu ainda coloco esse time como um candidato forte na Conferência Oeste. Mas assim, tá difícil, cara. Tá difícil. Mesmo eu sendo um dos grandes defensores desse Minnesota, tá complicado, bicho. Tá complicado. É um time muito oscilante, cara. Muito oscilante, cara. Enfim. Cara, sobre a rodada, acho que era isso, viu? Sinceramente, acho que já matamos. Deixa eu ver se saiu alguma noticiazinha pra gente comentar. Deixa eu ver. A informação que a gente tem, né, é sobre o Peyton Watson, né? Peyton Watson deve retornar ao Denver amanhã contra o Blazers. Ele que tá fora há 6 semanas, né, com problema na coxa, deve voltar amanhã. É a informação do Charania. Eu acho que é isso. É isso. Galera, obrigado, tá? Obrigado pela audiência nesse sabadão. A gente se vê mais tarde, né? Hoje teremos cobertura da rodada, né? Teremos alguns jogos interessantes. Inclusive, teremos o reencontro de Kuminga com Golden State, né? Os dois de novo se encontrando. Hawks e Warriors se enfrentam hoje. Então vai ter vídeo no canal sobre os jogos, né? Tem o Magic e Lakers também. Às 6 da tarde tem o OKC voltando às quadras. Depois de um tempo bom de descanso, né? Importante, né? O OKC precisava dar uma descansada. Vai jogar hoje contra o Wizards. É bom vencer, né? É bom vencer, pelo amor de Deus, né? Enfim, teremos cobertura da rodada, então a gente se vê mais tarde. Obrigado a todos pela audiência, valeu. Tem episódio novo da Selenets, hein? Você que não assistiu, vai assistir o episódio novo da Selenets, ficou bem maneiro. E um abraço, gente, beijo e tchau.